Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do IT Forum Leaders. Eu sou o Rafael Homer, editor do IT Forum, e nessa temporada do IT Forum Leaders nós estamos discutindo os temas de supercomputadores, nuvem e do futuro da infraestrutura. Nesse episódio eu tenho o prazer de receber o Spencer Gracias, ele que é diretor-geral da Kyndryl no Brasil. Spencer, seja muito bem-vindo, obrigado por estar aqui com a gente. Imagina, Rafael, o prazer é meu. Obrigado aí pelo convite. Joia. Spencer, a gente nessa temporada está falando sobre o futuro da infraestrutura e a nuvem. E muito do que a gente tem trazido é reflexo das conversas que a gente tem com os CIOs, também estão nas pesquisas que a gente faz com os CIOs, né? Aqui no IT Forum a gente tem a Antes da TI a Estratégia, uma pesquisa anual que a gente faz com líderes de tecnologia das maiores empresas brasileiras. E o tema da infraestrutura de tecnologia tem sido muito latente como um desafio para essas empresas dos mais diversos setores, e muito por conta da transformação que essa infraestrutura vem passando na esteira da evolução da inteligência artificial, da necessidade das empresas de mudarem a sua estratégia de dados ali para suportar um crescimento baseado nessa tecnologia que tem avançado tanto. Para começar o nosso papo, eu queria ouvir um pouco de você. Primeiro, quem é a Kyndryl? E segundo, como vocês têm visto esse desafio da infraestrutura atualmente para os líderes de tecnologia, né? Que legal. Bom, a Kyndryl é a maior provedora de suporte à infraestrutura de missão crítica do mundo. Nós somos uma empresa que se formou de um spin-off da IBM em 2021, que nasce já com 80 mil engenheiros, com presença em mais de 60 países e que atende as grandes empresas do mundo todo. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente atende, são clientes nossos, dos 5 maiores varejistas do país, 4 são clientes nossos. Dos maiores bancos privados, quase todos são clientes nossos. Então, a Kyndryl é uma empresa que é especializada em suporte de infraestrutura. A gente desenha, implementa e gerencia infraestruturas de caminho crítico, né, de missão crítica, que suportam missão crítica para os nossos clientes no mundo todo. E esse tema que você está propondo, eu fico bastante à vontade de falar sobre ele, porque a minha função e o meu papel dentro da Kyndryl é conversar com os meus clientes. Então, eu converso o tempo todo com CIOs, CEOs, de diversas indústrias. Então, você consegue, inclusive, traçar alguns paralelos, você consegue ver problemas, desafios, dificuldades comuns e também particularidades de cada indústria. Então, assim, é um tema legal para a gente conversar. O avanço da infraestrutura, nesse momento, ela é crucial. Por um tempo, esse avanço e essa modernização, ela teve uma ênfase muito forte nas plataformas, nos softwares, no coding. Uhum. Avançou muito e hoje em dia a infraestrutura precisa avançar para suportar essa evolução, vamos chamar assim, do software, né? Então, o hardware é um tema que precisa avançar. Uma pesquisa que a gente também fez mundialmente, e aí ela tem uma quebra de Brasil, diz que 95% das empresas, né, os líderes que responderam, diz que 95% deles, a modernização da infraestrutura está na prioridade da agenda do CIO, do CEO. Mas, ao mesmo tempo, essa pesquisa mostra que 44% da infraestrutura que suporta a missão crítica hoje no Brasil está muito próximo do end of life, né? do final da vida útil. Então, tem um paradoxo aí. Então, todo mundo está fazendo investimento, mas ainda há muito o que recuperar. Por um tempo, a infraestrutura ficou, não deixada de lado, mas o software evoluiu muito mais rápido que a infraestrutura. E precisa ser feito essa reconciliação, esse catch-up aí agora. E é um momento que a gente tem visto no mercado. Uhum. E essa retomada do cuidado de líderes de tecnologia, de empresas com infraestrutura, ela vem na esteira do avanço da inteligência artificial? Também. Quando você pensa em inteligência artificial, é preciso que você
pense um pouco antes no que vem, qual é o subsídio para tudo isso. Na realidade, eu estou falando dos dados, né? Sim. Então, quando você fala em modelos de inteligência artificial, de AI generativa, modelos de LLM, eles precisam do dado para poder rodar o modelo sobre o dado. E aí, esse dado, ele reside na infraestrutura, tá certo? Dado é uma das coisas que mais cresce hoje no mundo. E a qualidade do dado, ela determinará a qualidade do resultado do modelo, qualquer que seja ele de AI que você rode. Então, tem um trabalho, a gente na Kyndryl, inclusive, faz muito um trabalho de um passo atrás, de governança de dados, de reconciliação de dados, de ter uma fonte única, confiável, porque aí sim, uma vez o dado sendo confiável e tendo segurança e uma governança sobre ele, aí os modelos que você lançar sobre esses dados, você vai ter o resultado que é fidedigno e tal. Essa pesquisa que eu comentei com você fala um pouco disso também. Um percentual alto dos líderes disseram que eles todos têm implementado modelos de AI. Uhum. Mais de 90%. Mas 45% apenas disseram que eles conseguem enxergar retorno sobre esse investimento. Uhum. E quando você faz essa análise do porquê, você vai entender que o esforço estava sendo feito sobre uma base de dados que ainda não estava pronta para isso. Quando você faz todo esse trabalho, você começa a encontrar os gaps de infraestrutura. E essa complexidade que hoje existe. Né, Rafael? A gente está falando de on-prem, cloud, pública, privada, computação edge, né? O que é que eu tenho no meio do caminho. Então tem toda esse contexto agora que faz com que as empresas olhem para a infraestrutura hoje de uma maneira diferente. Sem dúvida. Spencer, você trouxe o tema da cloud, e esse é um dos temas que eu gostaria de abordar aqui, né? Eu mencionei na abertura aqui os nossos dados da pesquisa antes da TI, e na última edição da pesquisa a gente viu que o modelo mais adotado de infraestrutura hoje aqui é o de nuvem pública no mercado brasileiro. 53% dos respondentes da nossa pesquisa usam nuvem pública. Só que logo atrás já vem a nuvem híbrida, 41%, né? Queria que você falasse um pouco sobre o cenário brasileiro. Como vocês enxergam hoje a adoção da cloud, né? Já faz anos que a gente está falando de migração para cloud, mas ainda existe ali uma barreira para algumas empresas, né? Isso é algo que também está presente na nossa pesquisa. 46% dos líderes fala sobre a dificuldade, a presença de sistemas legados como um fator que dificulta a saída para a cloud, né? Como você vê esse cenário hoje, levando em consideração tudo isso que a gente já estava conversando sobre IA, dados e a saída para uma infraestrutura de nuvem? Bom, o resultado da pesquisa que você mencionou, ele não me surpreende, né? Cloud pública primeiro, mas eu acho que se a gente voltar daqui a 6 meses, 1 ano, e revisitar esses números, a gente vai perceber que a cloud híbrida deve provavelmente ter passado já a cloud privada de uma maneira geral. Se a gente voltar um pouco no tempo, né, houve um hype, né, de cloud. E as empresas, então, foram rapidamente... Como que nós vamos para a nuvem? E ir para a nuvem, por ir para a nuvem, acaba se mostrando no futuro um investimento não tão performático como se esperava. Sim. Similar a IA e os dados, como a gente estava falando. Similar. Porque ir por ir, sem que as tuas aplicações estejam preparadas, sem que a tua base de dados esteja preparada, sem que você tenha um plano e uma política adequada de o que é que você vai rodar onde, você começa a se esbarrar com complexidades de performance, de latência, de segurança. E esse dado vai para a pública? Fica. Como é que eu faço? E os conselhos têm dúvida das empresas. Peraí, o meu dado, eu vou deixar, né, fora daqui, fora do meu controle. Então, hoje, a conversa, ela tem acontecido muito no tema da híbrida.
vai ter o que a gente chama de workload, né? Vai ter workload que o melhor lugar para ele ficar é on-prem, vai ter workload que vai ficar numa cloud privada, vai ter workload que pode ir para cloud pública, e quem souber orquestrar melhor essa complexidade sai na frente no jogo. Então, a gente tem visto com os nossos clientes, por exemplo, houve nos últimos anos um decomissionamento muito grande de data centers. Né? Empresas que tinham 2, 3 data centers estavam decomitando os data centers ou desativando os data centers. A conversa hoje já é: olha, não vou voltar os 3, mas de 3 eu vou ficar com 1. E aí tem todo um trabalho de que esses data centers que estão sendo escolhidos para permanecer, aí estão sendo passando por um processo de retrofit, de atualização, modernização. Então a gente tem visto um movimento no mercado em que as empresas deixaram o ir para cloud porque é fancy, porque é bacana ir para cloud, porque você então diz para o conselho administrativo: já estamos na cloud, mas aí os números não fecham, os custos são elevados. Quando você roda um modelo de AI generativa, a bilhetagem ela é significativa, então você começa a repensar. E o modelo híbrido, na nossa opinião, na opinião da Kyndryl, é um modelo mais adequado, onde você vai ter os workloads corretos, né, nos lugares adequados. E aí você consegue ter uma combinação de price performance, né, de nível de investimento com a performance que você vai ter nesses ambientes. Óbvio que se gera uma complexidade, e aí empresas como a Kyndryl estão aí para ajudar os clientes a fazerem essa orquestração dessa complexidade da infraestrutura. Sim, e junto na cloud híbrida, junto com workloads que você vai ter na nuvem, workloads que você pode estar rodando ali localmente, existe uma evolução também da borda, né? Do Edge, dispositivos IoT que estão sendo integrados aí por empresas, lógico, dependendo muito do setor em que elas atuam, né? Qual a sua visão sobre a evolução, os próximos anos dessa complexidade, né? O que você tem visto com clientes e no mercado como um todo, com esses novos elementos se juntando? Com esses novos entrantes aí, né? Sim. Eu acho que a tecnologia, naturalmente, ela precisa evoluir enquanto ela simplifica tudo, Rafael. Não dá pra gente pensar que a gente vai ficar cada vez mais complexo, né? Todo mundo que está trabalhando em desenvolvimento de soluções, ele visa duas coisas: simplificar essa solução, simplificar esses ambientes e fazê-los mais seguros também. Então, a computação de borda, como você comentou, né, o Edge Computing, é uma grande resposta para alguns tipos de aplicações. Como agora a gente vem também com a AI agêntica, né? Não sei se você tem ouvido falar, um movimento muito forte, né, de Agentic AI, aqui a gente está traduzindo aqui no Brasil como AI agêntica, que são os agentes trabalhando e navegando nessa infraestrutura, acessando todas as plataformas onde quer que elas estejam e trazendo as respostas, aprendendo e tomando ações. Então, automação de verdade, proatividade de verdade. As infraestruturas, elas têm que estar muito bem estabelecidas para que esses agentes possam navegar entre on-prem, cloud, edge, de forma performática, né, efetiva e segura também. Então, eu acho que vai se simplificar na medida que os orquestradores cada vez mais tomam um controle desse ambiente híbrido. O que intensifica em complexidade é manter esse ambiente seguro. Então tem que ter um olho muito atento à segurança. E aí é desde o começo, né? Então,
cyber, é um mindset de cyber, né? Desde o começo. Como é que eu monto já pensando em segurança? Como é que eu estabeleço as correlações dos workloads já pensando em segurança? Não dá para eu implementar tudo e lá na frente agora eu vou pensar como é que eu faço isso ficar seguro. Não dá para ser assim. O trabalho tem que começar já com o olhar de segurança. É interessante você trazer esse aspecto da orquestração. É quase como a complexidade ela está se movendo para um outro lugar, né? Você tira a complexidade ali com a automação de agentes, da infraestrutura, dessa relação entre diferentes ambientes onde você está rodando, mas ao mesmo tempo você tem uma complexidade que passa ali para trás do ponto de vista de segurança, do ponto de vista de governança também, né? Claro. Onde fica o gargalo aí nessa infraestrutura que está sendo transformada pela IA, que passa a ser prioridade para as equipes de TI, para o líder de TI, né? O gargalo vai ser performance. O gargalo vai ser performance. Eu acho que a gente vai voltar sempre na característica da aplicação que tem que estar no melhor lugar, né? Inclusive, a performance é diferente dependendo do hyperscaler que você está usando para a aplicação que você está usando. Mas, quando você fala de segurança, né? Por exemplo, bancos. Todos eles, quantidade de dados, mas a sensibilidade do dado é muito grande. Quando você, num banco, fala que você quer, para poder rodar modelos de AI, levar esses dados para fora do banco, você causa frisson, tá? Causa frisson. A gente trabalha com bancos e não é necessário citar nomes aqui, mas há uma preocupação enorme, desde, obviamente, das equipes de tecnologia, mas até o board. E esse dado, né? Ele está fora do meu domínio, fora do meu controle. Então, o on-premise, ele traz de volta aquela segurança de que, poxa, peraí, isso aqui não, isso aqui está dentro do meu arcabouço de segurança, dentro do meu domínio, dentro dos meus data centers, dentro dos meus firewalls, eu controlo. Então, eu acho que esse é o tema. Você perguntou para mim qual é o gargalo. Eu acho que o gargalo, encontrar a medida certa entre performance e segurança. Óbvio que vai ter sempre o elemento de custo disso, tá? Qual é o price performance. Então, eu diria que é um tríade, né? Performance, segurança e como é que essas duas variáveis se relacionam com custo. Existe também um desafio de capital humano? Existe. Já desculpe te cortar, existe. Olha, tem um dado de uma pesquisa nossa que diz, da nossa pesquisa, 98% dos líderes disseram que eles investem em AI, mas apenas 69% acredita que o workforce está pronto. E no Brasil esse número é menor ainda. É 51%, 52% que acredita que o workforce está pronto para trabalhar com AI e com os insights que a AI gera. Então, existe também um tema de skill, de talento. A gente volta no tema de, existe uma guerra de talento lá fora? Né? O talent war, sim, existe. Existe esse profissional que sabe trabalhar bem modelos de LLM, de inteligência artificial, de inteligência artificial generativa e agora agêntica, ele é um skill super atual. Né? Então, eles estão sendo formados. Né? A gente na Kyndryl acabou de lançar um workframe para ajudar as empresas na implementação de AI agêntica. São pouquíssimas empresas que já estão nesse nível, né? É um skill ainda escasso. Vai levar um tempo de investimento e formação de profissionais para que a gente tenha um pouco mais de abundância desse tipo de habilidade no mercado, nas empresas. Spencer, a gente começou falando sobre
os dados que você trouxe, o descompasso que existe entre a compreensão do mercado de que é necessário uma renovação da infraestrutura, mas ao mesmo tempo uma infraestrutura, pelo menos no mercado brasileiro, que ainda está defasada, né? E a gente falou um pouco sobre essa arquitetura aqui, que combina um pouco no on-premise, com cloud, com edge, tudo com orquestração. Queria falar um pouco sobre o futuro da infraestrutura, né? O que vocês vislumbram? A infraestrutura dentro de empresas vai evoluir em que direção e como ela deve se transformar, principalmente por conta da IA, mas não só, né? Como que a TI vai agir sobre isso? Isso é uma reflexão bastante interessante, né? Mas para a gente estar aqui, ditar, eu acho que existem algumas tendências. A principal é como é que eu mantenho um poder computacional para processar tudo isso, certo, que a gente está falando. Porque os modelos são cada vez mais complexos, eles têm a capacidade de gerar resultados e insights de negócio maravilhosos, mas eles têm também um ônus que é o poder de computação requerido. Então, ter essa combinação, Rafael, vai ser o segredo para as empresas que vão obter sucesso, né? Quando você pensa num hyperscaler, ele tem todo o arcabouço de redundância, de alta disponibilidade. Tem seu custo? Tem seu custo. Mas vem no pacote já. Quando você pensa em on-premise, você tem que pensar em tudo isso. Você tem que garantir a tua redundância, a tua alta disponibilidade, o teu disaster recovery, o teu business continuity plan. Tudo isso tem que estar pensado do seu lado. O que é dado já na equação no hyperscaler, aqui no on-premise, você precisa tratar e trabalhar tudo isso. E ele te dá uma manutenção, né? Você precisa cuidar disso o tempo todo. Esse modelo aqui é um modelo que a empresa que eu represento é especialista mundialmente falando nisso, né? Rodar, transformar e rodar novamente, modernizar e inovar e fazer seguro essas infraestruturas que suportam caminho crítico. Então, a tendência é eu avançar no modelo de hyperscaler e realmente manter on-prem o que é estritamente necessário estar on-prem. Porque o on-prem tem esse custo que ele está resolvido já no modelo de hyperscaler. E aí, óbvio que você tem... Aí quando eu estou te falando hyperscaler, eu estou falando de cloud, e aí você tem modelo público-privado, mas independente, no público e no privado ele está resolvido também. A não ser que você vá para um bare metal, que eu acho que é um tema já um pouco mais em desuso, né? Então a tendência é estritamente o necessário on-premise. O que diziam, se vai morrer on-premise, eu não aposto que morra mais. Então ainda vai haver infraestrutura que suporta caminho crítico, missão crítica, que precisa ser tratada, cuidada, mantida. Dados privados valiosos. Exatamente. Essa análise de custo-benefício. De novo, vai ser essa análise de custo-benefício. Performance, segurança, custo. Essa tríade aí precisa parar de pé bonitinha. Agora, voltando lá, lembrando que a gente ainda tem 44% dessa infraestrutura defasada, quase obsoleta. Eu ia dizer velha, né? Ficando obsoleta, chegando perto do seu final de vida útil, né? E aí o final de vida útil não é que alguma coisa que quando chega mas você começa a ter mais incidência de problemas, altas, indisponibilidade, né? O hardware, principalmente, ele vai chegar uma hora que ele começa a falhar. E é exatamente o que as empresas não querem. A gente trabalha para que não aconteça falha. Então você tem essa equação que precisa ser equilibrada. E a gente não comentou ainda, mas eu vou inserir aqui no nosso papo esse tema, que é o que garante uma visão unificada de tudo isso, que é observabilidade. Observabilidade é o que vai ajudar as empresas a entenderem aonde elas estão
sobre ponto de vista de performance, de disponibilidade, de uptime, de resposta à necessidade do negócio. E aí você faz você tendo essa visibilidade e podendo atuar proativamente para que... Antigamente pensávamos, a gente vai ter observabilidade para, assim que o problema acontecer, eu identificá-lo instantaneamente e já poder atuar, né? Hoje a gente já diz, eu vou identificar o problema antes que ele aconteça, tomo ação e o cliente, o usuário, nem fica sabendo que ele poderia ter tido um problema. O agente toma ação. E esse é o modelo. E você só. Esse é o estado e esse é o modelo ideal. Sim. Tá? Que a observabilidade com AI, ela garante esse chegar nesse estado, né? A nossa plataforma de prestação de serviço na Kyndryl, que a gente chama de Kyndryl Bridge, ela é uma grande plataforma de dados que coleta dados de toda a infraestrutura, tanto infraestrutura como aplicações, roda modelos de AI sobre ela e gera insights. A gente chama de actionable insights. Ela gera insights que você toma ação e vai melhorando a infraestrutura e as aplicações o tempo todo. Então, observa, gera insights, toma ação e vai melhorando cada vez mais performance, uptime, disponibilidade. Então, essa camada de visão, ela é essencial, principalmente porque a gente tem falado dessa complexidade, né? Porque se você não tiver um bom cockpit nessa complexidade toda, quando acontecer um problema, para você identificar o problema manualmente, ele é quase impossível. Quase impossível. Então, quando a gente fala do futuro da infraestrutura, a gente está falando de uma infraestrutura cada vez mais autônoma. Cada vez mais. Mas também apoiada por políticas e processos e governança, que está muito mais ligado a uma cultura do que necessariamente tecnologia, né? Você tem a tecnologia por um lado, capacidade de observabilidade, agentes autônomos que vão monitorar e vão atuar dentro da infraestrutura, mas também é necessário aí essa transformação cultural, e aí eu estou falando de TI, né? Então a transformação cultural da TI para ser capaz de gerir tudo isso, né? Você falou um negócio tão legal sobre cultura. Acho que você colocou cultura de uma forma muito inteligente na tua colocação. Se você dissesse para mim assim, Spencer, se eu tivesse que apagar tudo, o que você quer deixar aqui para o meu público que te ouve? Eu diria 3 coisas. Prioridade do líder de tecnologia, né? Tô falando do CTO, CIO, CDO, as siglas estão ali de uma forma bastante dinâmica. Agora tem o Chief AI Officer. Exatamente, que eu acho maravilhoso também, maravilhoso. Eu diria que ele tem que cuidar da cultura, e cuidar da cultura é como tecnologia se alinha com o negócio, se aproxima cada vez mais. A área de TI tem que sair do departamento de TI e ir para campo, ir para o business, ir para perto do negócio cada vez mais. Isso é cultura. Então eu diria que é investimento em prioridade em cultura, força de trabalho, porque essa força de trabalho precisa entender como é que se trabalha com inteligência artificial, GenAI e GAI e AI agêntica. Então, força de trabalho e priorização de investimento. Você não vai conseguir fazer todo o investimento no mesmo momento. Então, cultura, por isso que eu achei tão legal o jeito que você pôs cultura, porque é cultura mesmo. É cultura de TI no negócio, de TI suportando e ajudando o negócio, né? Então, cultura, skill, pessoas. Então, é cultura, pessoas e priorização de investimento.
porque não vai dar para fazer tudo ao mesmo tempo. Então, tem que ter uma boa priorização aí de investimento. Cara, Spencer, acho que essa foi uma ótima mensagem. Eu ia, inclusive, te perguntar uma mensagem final para o líder de tecnologia que cuida da infraestrutura. Eu acho que você já passou essa mensagem. Então, eu queria te agradecer muito com o papo que você teve aqui com a gente no Interforum Líderes. Eu conversei com Spencer Gracias, ele que é diretor-geral da Kyndryl Brasil. Obrigado, Spencer. Obrigado, Rafael. À sua disposição. E um abraço aí para os seus ouvintes. Joia, você que está acompanhando o Interforum Líderes, você pode assistir os outros episódios lá no nosso canal no YouTube, também no Spotify e no iterforum.com.br. A gente vai ficando por aqui e até mais!